Falando de Vida. Oferecimento Anjofer, materiais para construção. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, sintonizado no nosso aplicativo. Hoje, dia 19 de setembro de 2019. Aliás, hoje é dia 18, né? Dia 18 de setembro de 2019, 19 é amanhã. 2019, dia 18 hoje, quarta-feira. O programa Falando de Vida está só começando, com a apresentação de Donizete Eugênio, a mesa de som é dele. Alô, Buinha, Antônio Márcio de Barros Buinha, boa tarde. E a direção geral é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere em nosso dia a dia. E o programa hoje, Falando de Vida, vai destacar justamente por que nós homens temos uma dificuldade de procurar os médicos mais cedo. A gente só procura o médico, ó, doutor, faz um milagre aí. Aí procurar médico para fazer milagre não dá, né? A questão da prevenção é importante. Nós temos que manter, né, e elaborar essa cultura da prevenção como as mulheres fazem, né? Ou seja, temos que chegar aí à idade de 80 anos, de 90 anos, de 100 anos e até super centenários. E hoje a gente vai falar com o Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior, que é médico geriatra, que vai dar dicas importantes pra gente aqui no Falando de Vida. Falando de Vida. E o tema do dia. A idade mínima para visitar o geriatra não termina com ENTA. Para os homens, o aniversário de 30 anos representa o início do declínio hormonal, e essa regra vale para as mulheres. A chegada da menopausa aos 40 ou 50 anos é o alerta para buscar o especialista em envelhecimento. Abandonar preconceitos e abraçar a ideia de que a velhice virá, saudável ou não. Os maiores sofrimentos dos idosos se relacionam às doenças crônicas, como o esquecimento, depressão, Parkinson, doenças osteomusculares ou problemas no coração. Embora o idoso sofra mais, essas doenças começam antes. Buscar o geriatra aos 30, 40 anos é aumentar a chance de controlá-las. O geriatra orienta e rastreia comportamentos de risco, visto que as crônicas dependem de como se dorme, se exercita, se alimenta e se relaciona. O geriatra pode antever o envelhecimento e assumir um estilo de vida saudável. O médico pode também orientar outras áreas, como o enfrentamento de conflitos relacionados ao trabalho, a transição para a aposentadoria, que é um momento importante na vida. A saúde do homem e a geriatria. Hoje no Falando de Vida, ligue e participe. Conosco hoje o médico geriatra, o Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior, para conversar conosco, para tentar desmistificar aí, encorajar esses homens para procurar a medicina um pouco mais cedo. Dr. Celso Guido, boa tarde, obrigado por estar conosco. Boa tarde, Donizete, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. E aí, é fácil mudar essa cultura do homem procurar o médico? Não é fácil, Doni, não é, viu? E isso não é apenas aqui com a nossa população, né? Isso acontece no mundo inteiro, isso é cultural. E nos países orientais isso é ainda mais forte, né? Realmente a cultura é um determinante muito grande na evolução da nossa saúde, né, na prevenção, né? Hoje a gente sabe que a medicina preventiva ela é mais eficiente que a medicina curativa. A medicina curativa vem evoluindo, né? A nossa expectativa de vida vem aumentando,
Mas ainda a medicina preventiva é a medicina mais importante. E como é cultural a gente, principalmente o homem, procurar ajuda apenas quando há um problema significativo atrapalhando o dia a dia, a funcionalidade, a ação dessa pessoa, é aí sim que ele vai procurar. Mas nessa situação, realmente, o controle daquele problema já fica mais difícil e muitas vezes não há mais o que se fazer naquela situação. Doutor Celso Guido, dentro da tua experiência, como que a mulher desenvolveu essa cultura da prevenção, então? Isso, provavelmente cultural, né? Tem os fatores culturais, né? A gente, à medida que vai desenvolvendo a nossa maturidade, a gente vai ganhando alguns conceitos, né? É uma coisa educacional mesmo, né? Bem exatamente cultural. De modo que a gente vai aprendendo à medida que vai se desenvolvendo e vai aparecendo algumas modificações, a gente vai procurando ajuda, né? Para o pai, para a mãe, com os irmãos, com a irmã. Mas com os homens não, geralmente a gente escuta, mas geralmente a gente dificilmente compartilha aquela informação. Geralmente a gente tende a manter aquela informação guardada, né? A mulher não, ela já tem mais facilidade de se comunicar ou de falar de assuntos diversos para várias outras pessoas. E por isso acaba tendo mais ajuda. Então se ela está com uma dificuldade, ela vai receber ajuda porque ela vai falar daquela dificuldade. Muitas vezes o homem acaba não compartilhando as dificuldades, a limitação, o problema, ele fica com ele, dificilmente ele vai se abrir, né? Aí a importância também da sensibilidade de quem está do lado, né? Da mulher, da filha, da amiga, do primo, da prima, né? De perceber que está alguma coisa diferente, né? Tanto que hoje no consultório, né, a maioria, né, dos homens que eles vão acompanhado pela esposa, pela filha, pela neta. São elas quem levam o pai, o irmão, o vô no médico, né? Então geralmente há uma necessidade, uma percepção, há uma necessidade de uma percepção por parte desses parentes, porque realmente o homem tende a guardar para ele a limitação, a dificuldade ou o problema. Olha só, essa introdução do Dr. Celso Guido é tão bacana porque ele tem alguns dados. Por exemplo, quem já chegou aí com 90 anos, com 100 anos, 80 anos, e a maioria são mulheres, né, doutor? A grande maioria, né? Chega a 80, 90, 95% das mulheres. À medida que vamos ganhando idade, né? Vamos chegando ao centenário, ao super centenário, que são as pessoas que atingem os 110 anos de vida, vai se diminuindo progressivamente o número de homens, né? E isso até mesmo na nossa expectativa de vida, né, da população, né? Hoje o homem em torno de 73, 74, a mulher em torno de 77, 78. Então, em média, 4 ou 5 anos a mais. Isso, se a gente for ver a nossa expectativa de vida. Se formos envelhecendo 80, 90, 100, 110, essa proporção vai aumentando cada vez mais. Então, realmente, envelhecer com qualidade, sem a medicina preventiva, acaba sendo realmente difícil. Tem o fator genético, né? Nesse sentido, a mulher tem um fator de proteção, ela tem uma genética mais privilegiada por um envelhecimento. E o envelhecimento saudável, mas o principal realmente é a questão do estilo de vida, é a questão da procura pelo médico e pelo acompanhamento. E esse é outro detalhe importante, né? Não basta apenas o médico, a pessoa ir uma vez ao médico, né? Detectei lá, por exemplo, a pressão alta. Não basta só saber que tem pressão alta e tomar a medicação. Tem que fazer um acompanhamento para ver se aquela medicação está dando o efeito necessário, né? Então não basta ser diagnosticada, deve ser tratada de fato para conseguir controlar aquela limitação. Porque não adianta nada tomar um remédio e aquele remédio não está tendo a eficiência esperada. Nessa semana, doutor Celso, a gente falou de algumas ouvintes nossas aqui da Rádio Mensagem que completaram aí, a dona Cida Godoy completou 91 anos. Aí a vovó Juliana, 93 anos. E também aí a vovó Junqueira
com 91 anos, ou seja, a dona Cida Godoy 90 anos, a dona Cida Junqueira 91 e a vovó Juliana 93 anos. E na segunda-feira, o Monsenhor Ernesto, Padre Ernesto, 100 anos. E todos bem. O senhor tem algum... atende alguém com 100 anos? Como é que funciona os clientes? Perfeito. Esse é um dado interessante, né? Você vê que dessas 4 pessoas aí, 3 mulheres e 1 homem. Né? É verdade. Já mais uma estatística aí para as outras. Mas a gente vê que as pessoas que atingem o nonagenário e o centenário são pessoas privilegiadas, né? É a famosa seleção natural, né? A nossa média da população é 74, 75, 76 anos. Essa é a média. Então são pessoas privilegiadas, as pessoas que atingem 90 e 100 anos. E privilegiada em todos os sentidos, né? Inclusive no componente genético, né? Não basta só ter o estilo de vida saudável, né? Precisa ter uma genética privilegiada, né? E aí entra também as pessoas que já têm um histórico na família, né? Então esse é um dos pontos na anamnese clínica, né? Se a pessoa tem um nonagenário e um centenário na família, isso é muito relevante porque ela tem uma chance significativa também de atingir, desde que tenha o seu estilo de vida saudável, né? Então, geralmente, essas pessoas são pessoas muito privilegiadas, né? Também atendo alguns centenários na nossa cidade e os centenários chegam muito bem. Claro que tem as limitações relacionadas à idade, mas cabeça boa, anda, né? Tem uma vida ativa dentro de casa, né? Claro que muitas vezes há uma restrição, dificilmente são pessoas que saem de casa, né? Em algumas situações estão acamados por outras limitações. Mas, no geral, são pessoas que chegam muito bem aos 90 e 100 anos. Hoje é interessante, né? A questão do ambiente também acho que favorece de prolongar a nossa vida. Hoje a gente recebeu aqui um ouvinte da Rádio Mensagem, que ela tem família, normal, mas ela tem a opção, ela tem acho que 86 anos, a opção de morar num asilo. Ela mora no asilo. Mas tem a família dela, a família visita, ela sai do asilo, vai para casa da família, é lá que ela vive. E veio aqui hoje na Rádio Mensagem nos visitar porque ela acompanha a Rádio Mensagem. Ou seja, essa individualidade que ela demonstrou, eu já achei muito interessante, doutor. E isso aí não é comum, né? Não é comum, né? Isso é até para desmistificar a questão do asilo, né? O asilo não é a pior opção que existe para se viver. É uma das opções, Tem várias maneiras de se viver o nosso envelhecimento, né? No asilo ou não, né? Então pode ser, inclusive, a melhor opção para aquela pessoa, como provavelmente é para essa que nos visitou, né? Então o asilo é uma das opções e pode sim ser a melhor delas, né? Desmistificar essa coisa, né, da instituição de longa permanência, né, o famoso asilo, de que isso é sempre ruim para a pessoa e nem sempre é assim. E entra aquele detalhe, às vezes o idoso ele acha que estou atrapalhando o neto, estou atrapalhando o filho, porque a gente tem as nossas dificuldades mesmo. Aí, no caso, a independência dela foi preservada, os filhos vão visitar, ela visita os filhos, enfim, todo mundo se interage e ninguém incomoda ninguém, né? Sim, e ao mesmo tempo os filhos têm a tranquilidade, né, de que ela está num ambiente agradável e que ela está feliz dentro desse ambiente. Ah, tá. Olha aqui a nossa ouvinte, a Lia. Boa tarde para você, Lia, do Parque Santo Antônio. Ela está dizendo o seguinte aqui, a tia dela tem 95 anos, totalmente lúcida. Então aí já tem uma genética da Lia interessante, né? 95 anos da tia, né? Exato, e ela provavelmente herdou essa boa genética, né? Que bacana, então. Aí tem essa boa genética também. Vamos a um breve intervalo, Buim? Já a gente volta com o Dr. Celso Guido. Aí eu quero questionar o Dr. Celso Guido para falar um pouquinho sobre a influência do ambiente também do envelhecimento, né? Ele falou um pouquinho da genética, mas e o ambiente, né? Ajuda, atrapalha, não atrapalha, ajuda? Porque tem muita gente que mora na roça, tem muita gente que mora na cidade, mas e acaba tendo aí dificuldade do envelhecimento. O que muda, né? O ambiente no envelhecimento. Já voltamos. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Estamos apresentando Falando de Vida.
Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com o programa Falando de Vida. E quando eu devo procurar um geriatra, hein? Quando eu devo? Mas o homem tem uma dificuldade de procurar o médico. Quando procura o médico, aí já chega lá, doutor, tô precisando de um milagre, né? Mas o médico não faz milagre, né? Quem faz milagre, a gente sabe quem faz milagre, né? É Deus que faz o milagre, né? O doutor Celso Guido, eu deixei para esse bloco agora a questão aí do ambiente. Qual que é a influência do ambiente no nosso envelhecimento? Porque todas as pessoas passam pelo mesmo processo de envelhecimento, né? Perfeito. Apesar de passarmos pelo mesmo processo de envelhecimento, o envelhecimento é muito diferente de uma pessoa para outra, né? Então hoje temos pessoas de 80 que parece 100 e uma pessoa de 80 que parece 50. Né? O modo de envelhecer é muito diferente de uma pessoa para outra, né? Diferente de outras faixas etárias, né? Então você vê uma pessoa, um menino de 5 anos, você pode errar para 3, pode errar para 4, pode errar para 6, para 7, mas você não vai ter uma grande variação, assim como uma pessoa de 30, uma pessoa de 30 dificilmente vai parecer 60, né? Ou vai parecer 15, não, há uma variação pequena, mas à medida que vamos envelhecendo, essa diferença, esse espectro de envelhecimento é muito diferente. Essa é uma das características da nossa população idosa, né? Envelhecem muito diferente. E aí, claro, nem sempre é o componente genético. A gente sabe que o estilo de vida, o ambiente, a qualidade de vida a que essa pessoa se submete ao seu dia a dia tem uma influência 3 vezes mais importante do que a genética. Então, a genética é importante, né? Essa herança que recebemos dos pais, mas o estilo de vida é 3 a 4 vezes mais importante do que a genética. E aí o estilo de vida, o ambiente influencia em todos os aspectos, né? Na alimentação, na prática da atividade física, no estresse, né? No tabagismo, no etilismo, nas doenças psiquiátricas, né? Relacionadas à depressão, ansiedade. Todos esses são fatores que influenciam o nosso envelhecimento. Então, e a prevenção, né? As avaliações médicas, os famosos check-ups, né? A gente sempre tem como ajudar, né? Se a gente está tendo uma boa qualidade de vida, a gente pode ter uma qualidade de vida ainda melhor, desde que siga, né, essas orientações ao longo da nossa vida. Doutor Celso, por exemplo, uma paciente que chega no teu consultório com 90 a 100 anos de idade, como é que está ali o coração, pressão, ou seja, o colesterol de uma nonagenária e de uma centenária? Isso, como essas pessoas, né, de certo modo já passaram pela seleção natural, dificilmente ela vai ter alguma doença sistêmica, tá? Ou se tem, tá bem controlada há muitos anos, né? Mas no geral chega muito bem, né? As pessoas com 90, 100 anos têm exames laboratoriais impecáveis, né? Inclusive são questões de estudos científicos, né? As pessoas com 90 e 100 anos, muitas delas participam de estudos científicos, né? Lembro na Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, né? Tem um grupo específico de centenários, né? Então esses centenários eles são acompanhados regularmente pelos cientistas, pelos residentes e pelos médicos da equipe para se fazer pesquisa, né? Como que se chega tão bem aos 100 anos sem precisar tomar medicação, ou as doenças estão todas bem controladas, né? Qual é o segredo, né, que se chega tão bem a isso daí, né? Então isso são grupos de estudo, né, que realmente ao longo do tempo a gente vai conseguir descobrir fatores que influenciam ainda mais na questão genética e no estilo de vida. Quando se fala de envelhecer com saúde, envelhecer com qualidade de vida, normalmente o profissional cita o oriental
como um exemplo. Por quê, doutor? Aí tem muito relacionamento da parte emocional, né? É aquela história, o nosso bem-estar não é só o bem-estar físico, né? É o bem-estar social, familiar, espiritual e emocional. Então, a questão da inteligência emocional, mais uma vez, né? A mente tem um poder muito grande de influenciar o corpo, né? Então, literalmente, corpo e mente caminham bem, juntos. Então, se há um controle mental, emocional bom, e isso os orientais têm uma inteligência emocional, digamos assim, bem desenvolvida, isso é um fator de proteção. Então, o nível de estresse também é reduzido. A gente sabe também que tem uma influência muito grande nas doenças ateromastosas, né? Nas doenças que cursam com o estreitamento das artérias, né? Como o AVC e o infarto agudo do miocárdio, né? Ou o infarto do coração, né? Que são hoje as doenças mais comprometedoras da nossa saúde e da nossa qualidade de vida. Então, diminuindo esse impacto, né, vai realmente repercutir no nosso físico. E com isso a qualidade de vida também pode ser melhorada. Então pode-se dizer que uma pessoa que é extremamente ansiosa, extremamente estressada, ela está mexendo com toda a estrutura do organismo dela. Tanto a parte hormonal quanto celular, né? Agora, é importante diferenciar aqui também, Doni, da personalidade com os quadros doentios, né? Porque tem pessoas que realmente ligada no 220, né? É muito ativa, é hiperativa, né? Eu conheço algumas, viu? Exato, mas isso daí é uma personalidade. Isso a gente não considera como um fator negativo, né? Então não é essa pessoa que é ligada no 220 que ela vai ter doença cardíaca, né? Agora, se aquela pessoa ela não tem a personalidade, ela não é ligada no 220, mas ela força uma situação para ficar no 220, isso vai gerar um estresse. É essa mudança do comportamento e muitas vezes do entendimento daquilo que vai gerar o tal estresse, né? Então é importante diferenciar, porque a personalidade é sempre um fator positivo para algumas coisas e negativo para outras, né? Então a pessoa hiperativa, ela pode ter dificuldade de um relacionamento, de uma afetividade com o parceiro, com as pessoas, né? Porque ela está tão focada naquilo lá que acaba desvirtuando outros aspectos, mas em compensação ela tem um desenvolvimento muito grande, profissional, pessoal e tudo mais. Então a personalidade é uma coisa e o estresse é outra, né? Então a pessoa hiperativa, a pessoa que faz de tudo e mais um pouco, é interessante, isso não é uma coisa negativa, mas se a pessoa está forçando uma situação e isso está gerando um estresse, ela está sobrecarregada com aquilo, isso já não é positivo e isso tende a afetar inclusive a saúde. Participação por telefone, Buim, vamos lá então. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? É o Florisvaldo aqui do Jardim Paraíso, hoje morador do Parque Santo Antônio. Ô, Florisvaldo, como você está? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, Donizete. Então tá bom, então. E aí, o que está acontecendo, Florisvaldo? Eu gostaria de perguntar para o Dr. Celso, né, com a preocupação do envelhecimento da população, né? Eu queria perguntar se existe uma preocupação dos próprios profissionais da área, o geriatra, em participar nas conferências e nos congressos para fazer uma cobrança do governo, porque eu participei do Conselho Estadual de Saúde nos anos 90, tinham cidades de 200, 300 mil habitantes que não existia um geriatra na cidade. Então, a grande preocupação do envelhecimento da população hoje seria nesse sentido. Se existe uma preocupação deles mesmos, profissionais, nessa área, na questão de estar participando dos congressos e das conferências, para estar cobrando dos governos, essa questão da falta de geriatra no país. Bacana, então. Obrigado pela pergunta, Florisvaldo. Vamos mais uma participação? Bom, e daí o doutor Celso Guido, que é médico geriatra, responde as duas, por favor. Alô, boa tarde. Boa tarde. Dona Almerinda. Sou eu, Donizete. Faz tempo que eu não a vejo, hein?
Desde ontem, né? E desde ontem. Tá tudo bem, dona Almerinda? Graças a Deus, tá tudo bem. Eu quero perguntar pro doutor, você sabe, né, dona Isabel, que eu tenho 87 anos, 1 mês e 18 dias. 87 anos, 1 mês... 1 mês e 18 dias. 1 mês e 18 dias. Só não sei as horas, eu nasci à noite, naquele tempo não tinha relógio, minha mãe não sabia que hora era. Não, mas eu quero perguntar para o doutor é o seguinte, eu sou uma pessoa ativa, graças a Deus, não tenho problema nenhum na minha saúde, né? Eu agradeço muito a Deus por isso. Eu cuido, eu não descuido, eu faço meus exames necessários, nem preventivo, desiometria óssea. Agora mesmo entreguei um exame para a doutora Fátima e ela me disse que está tudo bem. O preventivo é cada 3 anos, eu fiz o ano passado, só 2021 que eu vou fazer. E outras coisas eu não tenho também, graças a Deus. Eu vou marcar, ela falou, vamos fazer um exame com o clínico geral para fazer aqueles exames de sangue, urina, essas coisas, né? E eu vou marcar agora dia 20. Mas eu estou perguntando para o doutor o seguinte, eu com essa idade, mesmo com esse cuidado que eu tomo, eu preciso ter um acompanhamento com o geriatra? Bacana. Perfeito. Obrigado pela pergunta, viu, Almerinda? Obrigado, eu. Tá ok, obrigado. Doutor? Vou começar então pela pergunta da dona Almerinda, né, porque é muito interessante. E até já junta com a primeira pergunta do Florisvaldo, né? Infelizmente, o número de geriatras é um número muito reduzido, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? O Hospital das Clínicas hoje, que é quem mais forma geriatra no Brasil, são apenas 16 geriatras por ano. 16? 16, o hospital que mais forma geriatras, né? Então vai demorar muitos anos para a gente conseguir ter a recomendação, né, que é um geriatra para cada 100 mil pessoas, né, 100 mil habitantes, né? Então ainda vai demorar muito. Então a grande maioria das cidades brasileiras não tem geriatra e vai demorar muito para chegar a ter geriatra. O geriatra é o especialista formado nas doenças do envelhecimento, né? Mas assim como qualquer outra especialidade, né? Cardiologia, nefrologia, um especialista. Mas aí, para conseguir termos esse acompanhamento, e aí a resposta da dona Almerinda, assim, não necessariamente precisa ser um geriatra. Porque se o médico tem uma boa formação clínica, ele tem já também uma experiência com a terceira idade, ele pode fazer muito bem esse papel do geriatra, né? Então o clínico geral pode fazer isso, o cardiologista, né? Hoje muitos dos cardiologistas eles são clínicos gerais, né? Ele não procura o cardiologista porque tem um problema cardíaco, ele vai lá para controlar o colesterol, para controlar a pressão, para fazer o check-up, né? O ginecologista também tem essa função, né? A mulher que sempre faz os exames preventivos já acaba fazendo o famoso check-up também com a ginecologista, né? Então, enquanto não temos, e claro, à medida que a cidade vai desenvolvendo, vamos tendo mais geriatras na cidade, né? Isso vai se desenvolvendo e o geriatra pode fazer o acompanhamento a seguir, né? Então, nesse sentido, outros especialistas podem fazer às vezes nessa situação em que não há o especialista, né? E temos também o famoso médico de família, né? Hoje temos residência, é uma especialização médica, um médico de família, né? Então é por aí que a gente vai seguindo. Em relação à primeira pergunta, né? Claro que estamos muito aquém do que deveríamos estar em relação à proteção do idoso e a busca na qualidade de envelhecimento, né? Mas creio que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela tem braços, né,
que estão caminhando no sentido de desenvolver, né, essa questão política, né, que muitas vezes se passa realmente pela vontade política em desenvolver as secretarias e os conselhos municipais de idoso, né. Hoje, no Brasil, né, apesar de ter várias cidades candidatas, né, apenas 4 cidades, né, são consideradas cidades amigas do idoso, né. Então, as nossas cidades, infelizmente, não estão, digamos assim, preparadas para cuidar do seu idoso. Essa, infelizmente, é a realidade. Ok, então, deixa eu mandar um abraço aqui para a Dalva do Panorama. Ela ligou pra gente aqui para dizer o seguinte, que a tia dela, a tia Rita, mora em Mogi das Cruzes e fez 101 anos de idade. 101 anos mora lá em Mogi das Cruzes. Então aí, ó, bacana, né? Mais uma mulher. Mais uma mulher. É verdade, mais uma mulher. Mas os homens estão chegando aí, hein? 90 e pouco, os homens estão chegando, né? Uma pergunta que chega aqui, doutor, pelo WhatsApp, o idoso, ele tem todos os exames bem, tem 91 anos. No caso, o falecimento dessa pessoa ocorre de forma natural, e como seria essa forma natural? Como é que a pessoa tem 90 anos, está tudo certinho, tudo bem? Porque a gente não vai viver para sempre, né? E ela ouviu falar também, morreu de morte natural. É isso que acontece? Sim, pode acontecer, né? Pode acontecer a famosa morte natural, né? Uma parada cardíaca, né? Geralmente decorrente de alguma arritmia, né? Que é a morte súbita, né? Não há uma causa aparente para aquela morte, né? Na maior parte das vezes são arritmias malignas, e acaba tendo falecimento, né? No entanto, na maior parte das vezes são doenças infecciosas, né? Como as infecções urinárias, as famosas pneumonias, gripes, doenças infecciosas, são aquelas que não tem um controle muito imediato e acaba tendo uma certa disseminação, que a gente chama de sepse, é uma infecção que se torna generalizada, né? E isso pode acontecer com uma certa facilidade, né? Às vezes de um dia para o outro pode ser uma infecção generalizada, por falha em algumas no nosso sistema imunológico, né? Mas claro, as doenças silenciosas também acontecem, né? Inclusive a famosa angina, né? Aquela ameaça que pode acontecer de um infarto, né? Aquela dorzinha, aquele incômodo. A famosa doença silenciosa, que na terceira idade é muito mais comum, isso também pode passar despercebido. A pessoa não sente nada, somente diabético, né, que já tem uma limitação maior para essa questão de sensibilidade, né, pode acontecer, né? Então, a verdade há uma doença cardíaca, mas não há um diagnóstico. Então, essa percepção, né, muitas vezes pode ser frustrada pelos exames muito simples, né? Então, se é só um eletro ou é só a avaliação clínica, a avaliação em consulta da parte cardiológica, podemos deixar escapar algumas doenças mais sérias, né? Então, a necessidade muitas vezes de um aprofundamento, principalmente se a gente conhecer bem o histórico daquela pessoa, né? O histórico, por exemplo, do tabagismo, o histórico familiar, os hábitos de vida, para poder sim fazer esse diagnóstico e não deixar as doenças silenciosas realmente ser uma causa para a morte desse paciente. Eu me lembro, doutor Celso, que a gente já fez um programa aqui e a gente falou sobre a questão da preocupação das quedas do idoso, porque quando o idoso sofre uma queda, a questão da recuperação é muito mais complicada. Mas eu estou percebendo aqui pela participação dos nossos ouvintes, e parece que abriu um pouquinho o leque do cuidado com as quedas, e isso também prolonga um pouco mais a vida das pessoas. Perfeito, né? Exatamente, né? A gente fala, né, das principais doenças, né, que é infarto, derrame e as doenças infecciosas,
mas as quedas, né, as causas traumáticas, né, inclusive acidentes, né, nas nossas vias públicas, as quedas propriamente dito, que na maior parte das vezes estão ocorrendo dentro de casa, realmente é um fator que muda completamente o rumo daquele envelhecimento, né? Então, uma pessoa ativa, ela pode realmente encurtar essa longevidade por causa de uma queda, né? E é a famosa bola de neve, né? Uma queda pode gerar uma cirurgia. Uma cirurgia pode ser um tempo maior no ambiente hospitalar, isso em infecções hospitalares, tromboses nas pernas. Isso gera uma série de outros fatores que desencadeiam consequências, e inclusive a morte, né? Então a queda é sim um dos fatores associados à diminuição da qualidade de vida e até à mortalidade. Ok. O João manda aqui pra gente um WhatsApp. Um abraço pra você, João. Ele cuida, eu acho que é da mãe dele, tem 97 anos. E se não fosse um único probleminha que ela tem, né, de hemorroida, ela estaria perfeita. E está perfeita, né? Hemorroida, né? Coisa simples também, né? Mas ela está muito bem, está lúcida, tem 97 anos. Aqui o João mandando pra gente aqui a informação. Parabéns aí pelo cuidado com a mãe. Tenho formigamentos nas mãos e pés, faço caminhada e ginástica. Minha idade é 68 anos. Gostaria de saber do doutor que desse uma palavra sobre esse assunto. Meu nome é Natália. Doutor Celso, por favor. Na maior parte das vezes está associado a uma falta de alongamento, né? Se tem uma prática regular de atividade física, o ideal é fazer um alongamento, né, antes do exercício, que muitas vezes a gente esquece, e principalmente depois da atividade física, né? A maior parte dos educadores físicos recomendam os dois alongamentos, antes e depois. Isso pode minimizar algumas sensações de cãibra, as parestesias, que são essas alterações de sensibilidade, né? Pode estar associado a um distúrbio também de potássio, né? Ou então até mesmo uma desidratação. Então, na maior parte das vezes são problemas simples que podem ser resolvidos com o aumento de hidratação, alongamento pré e pós-exercício. Bacana, então. Doutor Celso Guido Leles Vieira Júnior conosco, médico geriatra. Para a gente fechar, doutor, dá uma dica para os homens aí, para as mulheres. A gente tem que passar 100 anos fácil. Como é que a gente passa aí, então? Primeiro é perder a vergonha, né? Esse conceito de que médico é para mulher, né? Eu estou bem, não estou sentindo nada, não preciso de médico, né? Isso é errado, né? A necessidade de fazer o check-up anual, pelo menos uma vez por ano, né? Procurar o seu médico, procurar o oftalmologista. Depois dos 40 anos, precisa fazer o toque, né? Aquele exame chato, mas é importante. O câncer de próstata é o principal câncer no sexo masculino, então precisa de um acompanhamento. E aí você vê que para consulta já é difícil, imagina para passar com o urologista e fazer o toque, né? A restrição que essa vergonha, entre aspas, de fazer esse tipo de exame, né? Mas é uma realidade, o câncer está aí. Quanto mais demoramos o diagnóstico, praticamente perdemos a chance de cura. E essa doença, a cura, principalmente se diagnosticada em fases iniciais. Então não adianta só fazer aquele exame de sangue, o PSA, uma vez por ano. Precisa fazer o PSA e precisa fazer o toque. Tudo isso é a necessidade de um acompanhamento. Mas eu não sinto nada. Exatamente esse é o melhor momento para fazer o exame, quando não está sentindo nada. Mas eu tenho pressão alta, mas minha pressão alta é normal, 16/10. Não é normal, precisa de um acompanhamento. Tenho diabetes 250, mas eu não sinto nada. Precisa de um acompanhamento, né? Então a necessidade de perder essa vergonha, né? Muitas vezes abrir-se mais, né, para os familiares, esposa, amigo, no sentido de que outras pessoas também, sabendo desse problema, seja mais um modo de buscar ajuda
e conseguir realmente controlar aquela limitação para que a qualidade de vida e a nossa longevidade também aumente, né? E uma vez que passa em consulta, manter uma regularidade, né? Será que a medicação está bem ajustada? Só essa medicação já é o suficiente? Precisa monitorar? Precisa tomar outras medicações? Então há necessidade sim de um acompanhamento regular. Tá certo, então. Dr. Celso Guido Leles Vieira Júnior, médico geriatra, foi o nosso convidado de hoje, falando aí o homem buscando aí mais saúde através da prevenção, e a gente tem que seguir a mulherada, né? A mulher aí tem aí essa cultura da prevenção, e nós também temos que seguir juntos nesta prevenção da saúde. Envelhecer com saúde, envelhecer com qualidade, isso que é o mais importante. A gente já falou várias vezes aqui sobre a questão do cuidado com as quedas, e as quedas por idoso é muito mais complicado. E a gente já falou sobre alimentação também com o Dr. Celso, falamos também até sobre vitaminas aqui já, né? O excesso de vitaminas. Então tem que ser tudo moderado para chegar aí a uma idade boa e com qualidade também. Dr. Celso, obrigado mais uma vez, muito boa tarde, hein? Obrigado, Doni, grande abraço a você e a todos. Um abraço, obrigado pela participação, pela presença. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. E nós estaremos de volta amanhã, às 7h30 da manhã, com o Jornal da Mensagem. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira a todos. Fiquem todos com Deus. Amanhã, hein? Amanhã é dia do nosso bazar aqui, hein? A partir das 10 da manhã, o bazar da Rádio Mensagem na rua Rui Barbosa, das 10 ao meio-dia, hein? Das 10 ao meio-dia. 2 horas rapidinho aqui para ver tudo e comprar e levar, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.